Olá, eu sou o professor Edgar e hoje vamos dar continuidade no curso Excel 2019. Vamos lá? No Excel você pode usar funções que realizam cálculos e retornam valores. Basta iniciar com o sinal de igualdade, usar a função e definir os argumentos. Aqui eu tenho duas tabelas, uma vai ser a nossa base de dados e a outra vai ser uma tabela onde nós vamos usar as funções para fazer uma análise, ok? Que funções nós vamos utilizar? Observe, aqui eu relacionei algumas para esta aula, soma, média, máximo, mínimo, conte valores, conte num, conte se, a função hoje e ainda a função agora. Aqui nós temos a sintaxe, como que se escreve essa função, como que se digita a função. O CI e o CF corresponde ao intervalo, né, seja a célula inicial e a célula final, separados por dois pontos, que você pode interpretar como até. Então eu tenho lá, por exemplo, soma de A1 até E1. Aqui eu tenho na coluna da direita os exemplos de como a gente pode aplicar, como escrever essas funções. Então vamos ao nosso exemplo. Vou voltar aqui na tabela modelo. Vejam que eu tenho uma lista de carros. Usei aqui, além do modelo, a categoria, marca e preço. E nós vamos descobrir, trazer algumas informações. Inicialmente, eu vou recolher esta faixa de opções que amplia a área para a gente trabalhar. Inicialmente, eu vou começar pela data. Eu preciso que o Excel retorne automaticamente a data. Para isso, eu uso uma função. A função começa com igual e para data eu uso a função hoje. Vou apertar a tecla Tab, ele já preencheu para mim. Esta função ela não tem argumento nenhum, basta você fechar parênteses e aí você dá um Enter. Pronto, apareceu lá o resultado. Para a hora, eu vou usar a função agora. Abre e fecha parênteses, também não tem argumento, dá um Enter e ele vai apresentar isso aqui. Importante que tenha acontecido porque isto é um sinal que o conteúdo não coube aqui na célula. Mas como assim não coube a hora? É que ele está com formato um pouco diferente. Então eu vou abrir aqui as opções, vou voltar aqui em página inicial, na opção personalizado, eu vou escolher para ele mostrar no formato hora. Quando eu clico na opção hora, veja o resultado. Olha lá, ficou o horário certinho agora. Hora, minutos e segundos. Isso é comum de acontecer, porque o Excel traz um determinado padrão e aí o formato você precisa modificar. Então, com duas funções, função hoje e também função agora, eu consigo trazer, retornar a data e a hora automaticamente. Vamos para a soma total de valores. Então aqui eu preciso totalizar a minha tabela. Para isso eu vou usar a função soma. Tá lá, vou definir o intervalo, é toda esta área, célula inicial até a célula final. Fechou parênteses, eu tenho já o resultado. Agora eu preciso calcular a média geral, a média aritmética. Então eu vou começar a digitar, já apareceu a função, aperto a tecla Tab, defino o intervalo, fecha parênteses e Enter. Valor do carro mais caro, aqui cabe bem a função máximo, já apareceu lá, Tab, vou definir o intervalo, fechou parênteses e Enter. Agora eu preciso o valor do carro mais barato, então neste caso uso a função mínimo. Vou selecionar o intervalo, está selecionado, fechou parênteses e Enter. Agora eu preciso saber quantos modelos foram lançados na minha tabela. Então esta coluna da esquerda
eu preciso, não vou contar, eu vou pedir para o Excel retornar para mim quantos lançamentos tem aqui. Para isso, eu uso a função conte valores. Tá? O conte valores, ele conta num determinado intervalo toda célula que tiver conteúdo, independente se é do tipo texto, se é número ou qualquer outro valor. Tá? Então, neste caso, é interessante a gente aplicar aqui esta função, conte valores. Definiu o intervalo, fechou parênteses e entra. Então, aqui foram lançadas, né? Existem 17 células com conteúdo. Existe também o conte num, que serve para a gente contar números. A diferença é que conte valores conta qualquer tipo de valor. Já o conte num, ele conta somente se a célula tiver um valor numérico. Conte num, conta número. Então aqui eu preciso saber quantos valores foram lançados. Função conte num está lá, defino o intervalo, veja que o intervalo é aqui na coluna D, fechou parênteses, enter, também 17. Se por acaso eu apagar aqui, vou apagar lá o palio, olha só o que aconteceu, ele já atualizou, vou desfazer, voltou normal. Vou apagar esse valor grande aqui de 102 e 200, vou dar um delete. Ele já atualizou os valores, vou desfazer e pronto. Então, é assim que funcionam essas funções. Vamos continuar. Eu preciso agora contar quantos carros econômicos, ou seja, a palavra econômica num determinado intervalo, quantas vezes ela aparece. Então, aqui eu vou usar a função conte se. Então, existe uma condicional aqui. Vou usar a função conte se for econômico. Então, eu vou definir aqui, ó, econômico agora está na coluna B, na coluna da categoria. Defino o intervalo, ponto e vírgula, abre aspas, porque agora é um valor do tipo texto, e vou escrever exatamente como está lá, ó, econômico. Fechou aspas, fechou parênteses e pronto. Então, assim que nós vamos escrever. Se fosse número, uma operação aritmética qualquer, aí não vai entre aspas. Mas como é um valor do tipo texto, então eu tenho que colocar entre aspas. Isso é a regra do Excel. Vou dar um Enter, está lá. Então, se você verificar na tabela, você vai encontrar 5 palavras, 5 conteúdos de célula igual a econômico. Agora, eu preciso saber quantos carros são da categoria sedã. Vou repetir o processo. Conte se, defino o intervalo, que é aqui da coluna B, ponto e vírgula, abre aspas, também é texto, e vou escrever sedã. Fecha aspas, fecha parênteses e enter. Apareceram 5 também. O próximo é a quantidade de carros da GM, repete o processo, conte se, define-se o intervalo, vejam que agora é a marca, então é a coluna C. Vou selecionar o intervalo do início ao fim, ponto e vírgula, abre aspas e vou escrever GM. Fecha aspas, fecha parênteses e enter. Está lá o resultado. Repete o processo, agora é Fiat, conte se. Nós temos que definir o intervalo, ponto e vírgula, abre aspas e Fiat, fecha aspas, fecha parênteses e enter. Vejam que ele vai retornando o resultado. Temos aqui as 4 últimas linhas da análise, que é um pouquinho diferente. Eu preciso trabalhar agora na coluna do valor. Inicialmente eu preciso saber quantos carros têm o preço maior que 100 mil. Mesmo que tenha números, é uma condição, é um comparativo, então tem que estar entre aspas essa condição. Repete o processo, conte se, vou definir agora o intervalo aqui na coluna D, do início ao fim, ponto e vírgula, abre aspas, e eu vou usar o operador de relação, símbolo maior que, e vou digitar 100 mil. Então eu preciso colocar 100 e mais 3 zerinhos do 1000.
Então ficou assim, desta forma. Fecha aspas, fecha parênteses e lá eu tenho o resultado. Repete o processo, conte C, seleciona o intervalo, está lá, ponto e vírgula, abre aspas, símbolo de maior que 30.000, 1, 2, 3, fecha aspas, fecha parênteses e eu tenho o resultado. Quantos carros têm o preço menor que 80.000? Agora inverteu o sinal de relação. Então, igual, repete o mesmo comando, a mesma função, define-se o intervalo, ponto e vírgula, abre aspas, símbolo menor que 80.000. 1, 2, 3, fecha-se aspas, fecha-se parênteses e pronto, eu tenho o resultado. E o último, repete de novo, conte C, agora é menor ou igual a 50.000. Vou definir aqui o intervalo, ponto e vírgula, abre aspas, primeiro vem o símbolo de menor que, depois vem o símbolo de igualdade e vou colocar o valor, 50.000. 1, 2, 3, fecha aspas e fecha parênteses e eu tenho o resultado. Estas são algumas funções do Excel que usamos para retornar alguns cálculos matemáticos, ok? Nos encontramos no próximo vídeo. Muito obrigado.